Boa tarde. Hoje, dia 15, que 15 nada, 9 de julho de 2013, que eu detesto 9 de julho, que é feriado só por causa do Mário Covas, que fazia uma média com aqueles caras do Pinico de 32, e aí todo mundo tem esse feriado que não vale nada. Bem, o importante é que eu tenho aqui hoje um colega jornalista, Rivaldo Chinem, que vai contar um pouco sobre a sua mais nova obra e sobre a sua carreira através dos vários veículos de São Paulo. Rivaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Olha, o Rivaldo está lançando um livro chamado Como Falar Bem em Público. Ele ensina a qualquer tipo de pessoa a falar bem em público. Quanto tempo você levou para fazer esse livro? O livro é feito questão de pouco tempo, questão de semanas, né? Digamos assim, 2 semanas, 3 semanas, a gente pode fazer um livro. Mas surgiu um negócio interessante, Patrício. Conversando com o jornaleiro falou assim para mim, está faltando nas bancas um livro que fale de oratória, né? De como falar bem, né? Há muito tempo não tem um livro. Tem aí um sujeito que vende bastante, não é? Aliás, vários, né? Que vende bastante livros e tal, né? Mas está faltando alguém que dê uma dica de como falar bem, né? Aí eu escrevi. Eu fiz a proposta para a editora e tal, escrevi o livro. Qual é o tipo público-alvo do teu livro? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que falar bem. Ninguém pode falar complicado, né? No Brasil, que é um país que não tem dialetos, né? Felizmente não temos dialetos, né? Não temos regionalismos, não temos essas coisas todas que você começou o programa falando em 9 de julho, em orgulho, né? É uma besteira, é uma besteira. Foi um marco para São Paulo que já foi. Os caras estão 2 ou 3 vivos. Hoje já deu 80 anos de Deu 80 anos, o pessoal não fica... O pessoal nem lembra mais. Nem lembra mais. E o Maricó fazendo média com os caras resolveu fazer esse feriado que todo mundo enforca e que prejudica a economia brasileira, etc. e tal. Eu não concordo com isso não, viu, Patrício? Não? Não concordo que os feriados... Antes eu pensava nisso também, não é? Mas eu acho que os feriados servem para alguma coisa muito boa, que é movimentar a indústria do turismo. Ah, sim. Desse ponto de vista tem razão. As pessoas, você falou em foco, deixam de trabalhar, mas estão fazendo turismo, estão movimentando a economia. Isso é bom, viu? Isso é bom. Não, mas voltando a quem deve falar bem, não é? Acho que todo mundo deve falar bem. Quando eu vejo um motorista de ônibus falando com o cobrador e não se entendendo, eu acho um horror. Tem um cobrador que fala, o motorista fala, é isso, eu não entendi. O outro fala, a única coisa que a gente dá para entender é dizer, não entendi o que você falou. Você dividiu o teu livro em 25 aulas, vamos chamar assim. Para começo de conversa, depois escolha o assunto, selecione o assunto, comece a preparação, acredite em sua causa, treine o que você vai dizer, detalhes atraem qualquer pessoa, procure um novo ângulo, veja os objetivos, conheça o seu público, primeiro escute, dificuldade de concentração, audição seletiva, certas palavras, qualidade da mensagem, o ouvinte escuta o orador, motivos que movem a plateia, fale com o coração. Como é falar com o coração? Falar com o coração é falar com a verdade, falar de verdade, não é? Não deixar se levar pelo ilusório, né? Pelo bonito, não é? Se você puder falar de um jeito e você puder falar de outro que não enrole ninguém, é melhor falar de um modo mais tranquilo, falar de um modo mais sereno, falar de modo mais alguma coisa que venha do coração mesmo, né? Você acha que ao falar de público a pessoa tem que usar muito mais os seus sentimentos ou uma técnica? As duas coisas. Tem que usar o sentimento e a técnica, né? Sentimento por quê? Porque se ele não falar a verdade, ele vai cair no vazio, tá? E não adianta também, hoje com a instantaneidade da informação, a sociedade midiática em que vivemos, não adianta nada querer falar, fingir que é alguma coisa e não é, né? Aparece aí, por exemplo, um sujeito aí que é um dos 10 milionários do mundo e, na verdade, depois não é nada disso, fica caindo, ruindo, não é? Toda a sua fortuna, não é? E depois aparecem umas aventureiras aí, até umas menininhas aí dizendo advogada, modelo, não sei o que mais. Atriz de cinema pornô, né? A mais baixa, a mais reles qualidade, dizendo que namorou o sujeito, não sei o que mais. É uma besteira. O bom orador é aquele que escreve o que vai dizer?
Ele precisa anotar alguma coisa. Isso é muito bom. Se ele não... Porque nem todo mundo tem a facilidade de escrever, nem todo mundo tem não é, esse dinamismo, né, para escrever. Não é? Então, é bom que ele anote, pelo menos anote. Faz um pré-roteiro. Exatamente, um pré-roteiro com começo, meio e fim. Vamos contar uma história. Uma história, para ser bem contada, precisa ter o começo, meio e fim. Né? O seu livro pode ser adquirido nas melhores casas do ramo. Em bancas. Em banca de jornal. E agora também na livraria La Selva. Aquela rede que opera... A rede que opera no aeroporto também. No aeroporto e em rodoviárias. Né? Rodoviária e aeroportos. Você fala assim, conte o que a vida lhe ensinou. O que a vida ensinou ao Rivaldo? Olha, a vida aos 60 anos de idade, né, seis décadas, né? 6 décadas eu acho que está dizendo que é meio caminho andado, porque espero viver até os 117 anos. Que bom. Que dizem que o homem vive, né, até os 117 anos. E eu também venho eu também sou descendente de umas pessoas que dizem que tem a maior longevidade do mundo, que é a ilha de Okinawa, né? Meus avós são de lá, meus avós de parte do pai, né? E o meu avô também, parte de mãe, veio no primeiro navio, o Kassato Maru. Ah, é? Foi muito interessante, né? Fez 200 anos, quantos anos agora? Fez 100 anos, 100 não foi? 100 anos de imigração, né? E vovô veio nessa primeira leva. Né? E o que o teu percurso jornalístico permitiu que você colocasse nesse livro como experiência? Eu trabalhei em jornal, que foi minha formação primeira, né? Jornal escrito. Depois eu acabei em assessoria de comunicação, trabalhei em televisão, eu trabalhei em rádio, não é? Trabalhei atrás das câmeras sempre, não é? Ou editando, ou se não fazendo pautas, ou fazendo reportagem no caso de jornal, ou revistas, editando. E isso tudo deu uma certa experiência, né? Acabou trazendo, acumulando uma certa experiência. Uma vez, ao dar um curso para pequenos empresários no Sebrae, fiquei 3 anos dando curso no Sebrae, a vida nos levou a isso, né? A vida, entende, seu desemprego. Sim, tudo. A vida de jornalista. Todo mundo pensa que é fácil, é uma vida complexa, aprende-se muito e por isso pode-se fazer muitas coisas. E aí, de repente, Patrício, eu estava dando um curso no Sebrae e veio um nigeriano, um negro nigeriano, africano, e veio conversar comigo e me chamou para conversar e falou o seguinte, né? Eu não entendi bem até hoje o que ele quis com tudo isso. Ele vendia azulejo e falava inglês muito bem, porque a dominação, né, lá na Nigéria é a dominação inglesa. E aí veio contar para mim o seguinte: nós todos temos nossos repertórios. Nós somos igual Caetano Veloso, Roberto Carlos. Nós compomos e a vida toda estamos apresentando nossas músicas, ou seja, nossas experiências, e um dia nós vamos juntar tudo isso para fazer alguma coisa de útil ou viver daquilo, né? Tá? E aí, de repente, foi isso mesmo. Ele tinha razão, sabe? À distância, assim, eu vejo. São esses aprendizados que a gente, às vezes, não toma consciência, mas depois, ao longo do tempo, começa a pensar da importância de uma conversa com uma pessoa como essa. Ou talvez até experiências, como, por exemplo, o meu primeiro livro eu escrevi com o Tim Lopes, em 1980, chama Terror Policial. É um livro que eu juntei 10 reportagens de polícia dele, 10 minhas, reportagens minhas e dele, né? Tentei mostrar Rio e São Paulo. Foi o único livro que o meu amigo Tim Lopes acabou escrevendo, infelizmente, não é? E aí, a partir desse livro, o Globo o convidou para trabalhar na TV Globo. Primeiro no jornal e depois na TV, quando era dirigido pelo Evandro Carlos Andrade, que levou ele do jornal para a televisão. O Joel Alves, lá de Bauru, que está nos assistindo. Ô Joel, se você quiser fazer alguma pergunta ao nosso amigo Rivaldo Chinem, que é o autor desse livro, o livro que você pode comprar em qualquer banca a R$19,90. É o livro da Discovery Publicações. É um guia prático e eficiente para quem quer aprender a falar em público. Todas as pessoas hoje, apesar da internet, precisam se expressar em público e bem, ter ideias claras. E você em Bauru, que é um centro muito estratégico de São Paulo, deve também necessitar. Então você pode adquirir esse livro nas bancas de jornais
ou na livraria La Selva, que é aquela livraria que tem nos aeroportos brasileiros, que conquista todo mundo. Quando você vai viajar, você para na La Selva para tomar conhecimento das coisas. Bem, Joel, o Joel é o nosso internauta lá de Bauru. Você fala aqui na busca de um novo ângulo. O que você quer dizer quando o orador deve procurar um ângulo que sintetize as suas ideias ou um ângulo que apele à emoção da plateia? O novo ângulo deve ser buscado sempre, em todas as situações, não é? Como jornalista, nós, repórteres, somos mandados para a rua para descobrir alguma coisa, não é? E a televisão só deu certo, a televisão brasileira só deu certo, ou deu certo graças ao jornalismo, não é? Sim, que sim. veio do jornalismo de rádio, Sim. não é? E aí, o que aconteceu? Os repórteres foram buscar um novo ângulo para a notícia. Uhum. E aí que surgiram os grandes repórteres da televisão brasileira, não é? Que acabaram indo para a televisão e dando certo, né? Eu conheci o Faustão, por exemplo, como repórter do Estadão, de esporte, né? E olhe lá, Entendeu? ganhando pouco. E ganhando pouco, não rico como está hoje. O Paulo Henrique Amorim, por exemplo, foi editor do Jornal do Brasil, foi Jornal do editor Brasil, da Exame, né? Foi editor da Veja, e foi para a televisão e acabou dando certo, não é? Paulo Francis, que expressava muito mal, acabou usando isso, o jeito mal, dele, fazendo um gênero, criando um gênero. Então, soube aproveitar. E na televisão tem bordão, né? O bordão é aquilo que identifica a pessoa, né? Então todo mundo tem um bordão. Se não tiver um bordão, ele não vai conseguir. Não acontece. Não acontece nada. E para o orador, um bom orador, tem que ter o bordão dele, né? Tem que ter alguma coisa nova, alguma novidade. O bom orador, você reconhece na clareza das ideias ou da forma de vender as suas ideias? Na clareza das ideias. Se ele for um bom vendedor, ele é um bom orador, ele é claro nas ideias. Ele pode até não vender, não é? Diretamente, não é? Mas ele está sempre aguçando alguém, não é? Você veja o técnico da seleção brasileira, né? O Filipão, por exemplo, né? Ele é antipático, não é? Uhum. Antipático, ele é chato, tal, mas ele está aí, né? Não deixa de ser procurado o tempo todo, né? E ele vende até essa imagem. Outro dia, por exemplo, ele falou mal dos funcionários do Banco do Brasil. Você quer moleza? Vai para o Banco do Brasil. Não é mais assim, né, Patrícia? A gente sabe que não é mais assim. Em outras épocas, o funcionário público era um sujeito acomodado. Hoje não, ele não pode ser acomodado. Mesmo no funcionário público, não pode. O Joel Alves, lá de Bauru, que é o coração de São Paulo, segundo ele, rindo, ele diz que o bom orador é aquele que nos faz pensar. Você concorda? Concordo. Joel, você tem toda a razão. O bom orador é aquele que nos faz pensar. Tem que pensar, por isso ele aguça. Ele é um sujeito que traz à nossa lembrança alguma coisa boa. Ele desperta. Desperta em nós alguma coisa que está escondido em nós. Está bem lá no fundo, no recôndito, lá na última gaveta. O bom orador que não diz nada, como se sai hoje em dia? O bom orador que não diz nada, Patrícia, infelizmente não tem vez. O bom orador que não tem nenhuma mensagem para dar, ele está morto. Ele não existe. Por que você que conhece bem o ramo, por que os políticos de antigamente eram bons oradores e hoje contam-se nos dedos aqueles que podem subir na tribuna e dizer alguma coisa? Eu tenho a impressão que são os novos tempos, são os tempos de hoje. Não é? O bom orador que você fala era Carlos Lacerda, né? Jânio Quadros, não é? Os grandes oradores. Porque hoje a campanha já não é mais em palanques. As campanhas são através de toda uma maquiagem que os marqueteiros fazem. Né? Eles maquiam de um jeito que a pessoa não é mais ela mesma. O político não é aquilo que está se apresentando. Não é? Por isso que temos essas figuras todas aí na televisão e nos tempos de campanha política, né? Todas postiças. Você acredita que a mídia eletrônica consegue moldar um bom orador? Não. Um bom orador, se ele não tiver um bom treinamento, ele não passar por um treinamento muito bem feito, se o sujeito não tiver... Porque bem afinado e afiado, ele não vai conseguir nada, não.
E outra coisa, isso não se consegue com a tal de inspiração somente, né? Há muita transpiração, há muito trabalho todo a ser feito. Né? Você também tem um capítulo aqui, é o capítulo de número 21º, nunca censure os assuntos. Quais são os assuntos que o orador não deve desprezar? Olha, tem assuntos que o orador ele não pode falar, por exemplo, alguma coisa que seja ofensiva à plateia. Por exemplo, o sujeito vai falar de corda em casa de enforcado, não é? Vai falar, por exemplo, sobre filantropia, não é? E se ele condena a filantropia ou se ele não vê com bons olhos numa entidade filantrópica, não dá, não é? Vai falar, por exemplo, de moral, digamos assim, numa entidade onde não se pauta pela moralidade, né? Pela boa conduta. Então, isso é muito ruim, né? Mesmo ele sabendo. Tem um exemplo muito claro disso, assim, que a gente pode pescar logo, que é o caso dos cantadores, ou os cantadores nordestinos. Né? Eles são chamados, na época de campanha eleitoral, aí uma dupla dessas aí de cantadores começaram a falar de roubalheira, de ladroagem, de corrupção. É evidente que eles não foram mais convidados para fazer campanha para nenhum candidato, nem da situação, nem do governo. Olha aqui, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar com o Rivaldo Chinem, que está lançando esse livro, Como Falar Bem em Público, que é resultado da sua vasta experiência profissional nos vários veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, e vamos falar um pouco também dos outros livros que ele já escreveu. Voltamos já com Visão Plural. O vôlei feminino no Brasil, e o vôlei de uma forma geral, é um ativo brasileiro, é um motivo de orgulho para o Brasil. Superação, a união, acreditar. A força do grupo, todos dependem de todos. Toda ação é uma interação. Esse time começou em 1997, no Paraná, numa associação com o Bernardo. A Unilever, na realidade, ela não entrou, ela construiu comigo isso aqui. São 15 anos juntos, começamos com Rexona Days, hoje Unilever, todos os seus produtos estão conosco. Foi um projeto construído a 4 mãos. Para divulgar a marca na essência dos seus valores. Nesse caso, os valores estão ligados à responsabilidade social, inclusão social, desenvolvimento humano, tudo isso através do esporte. A Unilever é fundamental para o voleibol brasileiro, né? Revelando talentos para a seleção brasileira. Tudo que está por trás, que às vezes vocês que estão aí não veem, são eles que estão fazendo. Eles façam que nós, atletas, tenhamos tranquilidade para fazer o nosso jogo da melhor forma possível. E eu acho que o grande símbolo do nosso time é o Bernardinho. É um exemplo pra gente, é um cara que sempre tem boas palavras para dizer, apesar das broncas. Ele grita, esperneia, puxa o cabelo, mas tem um coração muito grande. A nossa ideia era ter atrelado a equipe de alto rendimento, né, a transmissão de valores e de conhecimento para jovens da periferia, muitos deles que não tinham acesso ao esporte de alto rendimento, não tinham acesso a uma escolinha de qualidade. Para trazer cada vez mais jovens e adolescentes de 7 a 15 anos para fazer parte desse projeto social. O grande diferencial da Unilever em relação ao patrocínio do time de vôlei feminino é o entendimento que esporte é entretenimento, é plataforma de marketing e é um meio de desenvolvimento humano. Então o esporte é um canal poderoso porque lida com emoção, lida com paixão e hoje essa é a forma mais poderosa de engajar fãs. Você vê a torcida gigante, todo mundo veio no sacrifício de ônibus. Eu vim lá de Belém do Pará, da minha terra para trazer sorte pro Unilever. A gente tem os Unilovers sempre no ginásio lutando, trazendo energia, trazendo otimismo para o time em todas as situações. Participar da história do desenvolvimento do vôlei no Brasil
para a gente é um motivo de grande orgulho. Além de uma relação profissional espetacular, construtiva, uma relação humana. Pessoas da Unilever que me ensinaram muito, me ajudaram a construir isso, que para mim é a maior realização profissional da minha vida. Bem, o Visão Plural de hoje, dia 9 de julho de 2013, terça-feira, o primeiro programa nesse novo horário, às 16 horas, vai ser 16 horas às 17 horas, está recebendo o jornalista Rivaldo Chinem, que está lançando o livro Como Falar Bem e Público, que é um livro que você pode adquirir em qualquer banca de jornal ou nas livrarias La Selva. O Joel, lá de Bauru, mandou uma pergunta e eu vou fazer uma pergunta complementar à que ele mandou. Você fala aqui, primeiro escute. Será que o orador sabe escutar? O orador tem que escutar, Fabrício. Se não escutar, se não souber escutar, ele também não vai poder ter conteúdo para falar. Ele tem que ouvir a voz, tem que ser sensível, ter um ouvido sensível para captar o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando. Se tiver uma sensibilidade e for caixa de ressonância dessa, sensibilidade, ele vai conseguir alguma coisa, senão é muito difícil. Impor ponto de vista é difícil. O bom orador, ele deve primeiro acabar o seu roteiro e permitir o diálogo com a plateia, ou ele deve entremear o diálogo com a plateia com o seu roteiro de palestras? De modo geral, é bom que ele termine a ideia, porque senão fica uma coisa fragmentada, né? E as perguntas podem vir antes do fim, né? Então, é alguma pergunta que ele tenha de expor na terceira parte. E se a pergunta chegar na segunda, ele vai se colocar numa situação, vai estar numa situação meio ruim. O Jó está perguntando se o orador pode fazer perguntas à plateia, ou deve. É bom para descontrair, se ele souber manejar bem. A plateia. Para sentir, é. Se ele souber manejar, se ele souber dominar isso, ele domina bem, ele faz. Se ele não souber, Patrícia, é bom nem tentar. Alguns oradores têm medo de estar num palco ou enfrentar uma plateia. Como enfrentar uma plateia se você tem medo? Bom, primeira coisa, tem que treinar. Fazer um treinamento longe, evidentemente, dessa plateia, não é? Não diante da plateia, porque lá é perigoso, não é? Todo mundo sente aquele medo, aquela insegurança, não é? Mas é bom que ele faça um treinamento antes. O treinamento todo mundo tem uma liturgia antes de um ator, uma atriz, um político, um orador. Você daria aqui conselho, que liturgia deve um orador ter antes de enfrentar a plateia? Primeira coisa que a pessoa, o orador, deve colocar na cabeça dele é que ele tem seu potencial e ele tem a possibilidade de se desenvolver bem esse potencial ou essa ideia, desenvolver bem essa ideia para ser colocada em público. Agora, se ele não tiver isso claramente, vai ser complicado, né? Então ele precisa vencer essa barreira. Primeiro é dizer o seguinte, né? Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou... Eu domino o que eu estou falando. Eu domino muito bem o que eu estou falando, não é? O que eu vou falar. E aí, a partir daí, eu vou enfrentar. Um orador pode enganar a sua plateia? Se ele tiver com essa intenção, eu daria algum conselho para ele dizendo, não tente, não. Enganar a plateia é a pior coisa. Hoje, com essa instantaneidade da informação, todo mundo sabe tudo de tudo, né? Sabe com quem saiu com quem, as celebridades hoje disputam aí o mercado, hoje todo mundo só fala no Neymar, e de repente se fala no Big Brother, se fala na Fazenda, quer dizer, então tudo se fica assim, virou uma coisa só, um pastiche só. Hoje todo mundo quer ser celebridade, hoje a pessoa pergunta para qualquer criança hoje, o que você quer ser? Eu quero ser empresário. O que você quer ser? Eu quero ser artista de televisão. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser pagodeiro, né? Sei lá se ainda pagode está aí. Esse pagode está entre essas coisas. Nós estamos falando um pouco antes da sua
vida profissional que é bastante vasta. Você escreveu primeiro um livro com o Tim Lopes. Foi meu primeiro livro da série. Da série. E depois você escreveu outros livros antes desse? Escrevi livros, reportagens sobre a questão dos padres franceses, né? Escrevi um livro sobre a imprensa alternativa no Brasil, o caso do jornal Pasquim, Opinião e Movimento, e outros jornais, né? Vários jornais que ofereceram, que tiveram... Que renovaram a imprensa brasileira. Exato, que fizeram o combate à ditadura militar. Não é? Uhum. E depois disso também escrevi alguns livros nessa área que eu falei no bloco anterior, que é pela editora Senac. É um livro como o pequeno empresário pode chegar à grande mídia, ou à mídia, né? Pode virar notícia. Uhum. Tá? E outros livros também pela editora Saraiva, introduzindo a comunicação empresarial, ou seja, a comunicação que vem das empresas. Não é mais aquela comunicação que vem dos meios de comunicação, que são rádio, jornal, televisão, internet. Uhum. São a comunicação que os empresários precisam fazer. Porque o empresário precisa se comunicar também. Sim, mas deixa eu colocar uma questão que meio delicada. No Brasil de hoje, até pipoqueiro tem assessor de imprensa. O assessor de imprensa, para poder trabalhar bem e fazer o bem à sociedade e ao seu cliente, como é que ele deve trabalhar? O assessor de imprensa ou o assessor de comunicação, que hoje cuida de toda a comunicação, não cuida mais só das relações com a imprensa, né? Cuida até da dinâmica toda de vendas e tudo, né? Marketing, né? Primeiro, ele tem que trabalhar de modo muito claro com o seu cliente, né? Que exige muito, exige um período integral. Não tem mais um comunicador de meio expediente ou de 3 horas, 2 horas por dia, não. Hoje ele tem que pensar a comunicação o tempo todo, e se pensa o tempo todo, né? Tá? E eu acho que é isso, né? Ele não pode, ninguém mais pode enganar mais ninguém hoje, né? Hoje o mundo exige que transparência, ética, né? No mundo dos negócios. E se você diz, até o pipoqueiro tem assessor, é verdade, qualquer atrizinha, não estou desprezando nenhuma atriz de televisão, mas qualquer atriz hoje tem um assessor, né, que cuida dos interesses da imagem dela. Né? E não seria diferente de um pequeno empresário. O pequeno empresário também precisa ter uma assessoria, porque ele quer ser grande. Ele quer se tornar um grande empresário, um mega empresário. Ninguém quer ser pequeno, né, a vida toda. Mas com essa multiplicidade de informações, de canais, etc., você tem que pensar a comunicação como um bem estratégico. E, ao mesmo tempo, esse bem estratégico tem que ser baseado em realidade, em verdade. Você não pode vender alhos por bugalhos. Nós dois somos da época em que não tinha internet, nós tínhamos que pegar o telefone ou ir na rua para pegar informação. Hoje em dia as pessoas quase não saem da redação e vivem no telefone. Você acha que isso piorou a qualidade da informação? Piorou. Piorou porque hoje há muita exigência por parte dos meios de comunicação, cada vez mais enxutos, com relação aos seus repórteres, Aliás, não existe mais a figura do repórter, viu? Hoje o sujeito é ao mesmo tempo repórter, editor, diagramador, enfim. Ele assumiu vários papéis. Ele é múltiplo, ele é um multiprofissional, né? Ele é um multimídia. Uhum. Né? Ele faz tudo ao mesmo tempo. Para ser completo, ele precisa saber entender de tudo. Daqui a pouquinho até da engenharia. Uhum. Não é? Logo, logo vai ser exigido do profissional até isso. E você acha que com isso o profissional multifacetado ele tem que saber o que ele está dizendo com clareza? Isso é fundamental. Saber tudo. Saber ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, não dá. Esse seu livro, Como Falar Bem em Público, é o primeiro livro que tem no mercado brasileiro a respeito desse tema? Não. Está cheio. Tem um profissional aí, um grande profissional chamado Reinaldo Polito, que vende muito. Uhum. São centenas de edições. O que você quer dizer num capítulo aqui? Fale com o coração. É falar com emoção, falar com a verdade. Colocar a verdade nisso como fundamental. Não mais usar
aquela impostação apenas. A linguagem é fundamental na hora de você colocar as suas ideias? É fundamental, tem que ser. Tem que ter uma clareza nessa linguagem. O Joel mandou uma pergunta, o falar em público é o maior medo de uma pessoa? Não sei se de uma pessoa, mas muitas das pessoas. Falar em público é difícil. Muita gente tem medo. Morre de medo. E ao tremer diante do público, acaba não vendendo as suas ideias. Ela passa uma péssima impressão. E quando ela passa a péssima impressão, o que acontece? Desculpa. Não tem nada. TV ao vivo é assim. A gente tosse, pigarreia. Por causa do ar-condicionado. Fica tranquilo. Mas é aí? Então, se a pessoa tem uma péssima imagem, é evidente que ela não vai passar a mensagem, né? Direito, do jeito que deveria. Um cafajeste pode ser um bom orador? Um cafajeste vai ser apenas um cafajeste, né? Nunca vai deixar de ser um cafajeste. Nunca vai deixar. Isso é muito bom. Aqui você na contracapa, você fala, você deve ter se visto numa situação inusitada. De repente é chamado para falar em público. Vem aqueles sinais de que nada vai dar certo. Se aparecer os sinais que nada vai dar certo, como ele deve proceder? Bom, primeiro ele vai ter que fazer uma autocrítica. Ele vai ter que fazer uma autoanálise, da análise dele mesmo, né? Eu estou aqui para quê? Né? Que mensagem eu vou dirigir? Né? De que jeito eu vou me dirigir ao público? Com que mensagem? O que eu vou passar? Que ideia eu tenho para passar? Né? Qual é a minha contribuição para o debate? Né? Qual a minha contribuição, digamos assim, para a ciência, ou para a comunicação, ou, enfim, para a minha atividade empresarial, cultural, não é? O que eu estou melhorando nesse mundo? Estou melhorando com o quê? Qual é a minha contribuição para a melhora do mundo? Exatamente. Eu estou, não que sejamos megalomaníacos, Hitlers da vida, não é? Pessoas assim com alta potencialidade, não. Mas nós temos nossa potencialidade, né? Dentro dos limites até do que nós percebemos, né? Ou nós temos isso diante de nós. Não é? Eu lembro, Patrício, que durante as greves do ABC, um rapaz, uma pessoa, né? Uma pessoa que estava lá, e começou a falar, mas esses helicópteros estão aí, nossa, estão cercando, e de repente os helicópteros saíram, porque o regime militar mandou sair. Ele falou, mas eu não estou entendendo por que saiu, o que é. Eu olhei para ele e falei assim, mas escuta, você vai teorizar aqui? Esse sujeito chegou a presidente da República 2 vezes, Fernando Henrique Cardoso. Estava teorizando em plena ditadura, jogando bomba em cima da gente. Esse não passa de um teórico. Fazendo, sabe, teorizando. Eu falei, Fernando, eu chamava de Fernando na época, não é? Fernando, você está teorizando, você está fazendo... Mas ele estava certo, viu, Patrícia? Pensa bem. Ele estava fazendo uma análise da situação. O Joel diz que tossir em público não é problema, porque eu fiz parte do Jornal da Tosse, todo mundo tossia na Record, então não é um desdouro para ninguém. Olha aqui, tem um capítulo que me chamou muito a atenção, que é uma coisa assim muito... Pessoas têm dificuldade na concentração. Como é que você domina a tua concentração, a tua falta de concentração, para poder você ter um objetivo final na sua palestra? Bom, primeira coisa que deve-se fazer no caso de concentração, não é? Realmente fazer ao contrário da dispersão, não é? Quer dizer, você tem 1000 ideias, né? Tem milhões de ideias, não é? Teus neurônios funcionam 24 horas, não é? Ou como diz um canal de televisão aí, não para nunca. Não para nunca, né? Tá o tempo todo ligado, né? Aí, mesmo quando está desligado, está trabalhando, né? Está trabalhando. E aí, de repente, o que acontece? Você centraliza o teu pensamento naquilo que você vai falar, tá? Já é o meio caminho andado. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu não vou falar sobre outros assuntos, não, porque, por exemplo, eu não vou discutir a questão filosófica do ser ou não ser. Isso não é meu problema, meu Deus do céu. Isso
Shakespeare há 500 anos atrás, né? Tá? Eu não quero ficar discutindo a existência ou não de Deus, de céu, inferno. Não. Não, isso não é o meu problema. Meu problema é outro. Qual é o meu problema? Então eu vou focar naquele meu problema. O nosso tempo está ficando pequeno, mas eu não quero deixar de perguntar uma coisa. Tem no 18ª aula, que é o capítulos ele chamou de aulas, o que você assim, fale os ambientes abertos. O que são ambientes abertos? Ambientes abertos são o seguinte: você tem duas possibilidades, não é? Duas situações. Ou você tem um ambiente fechado, que são meia dúzia de seletos, né, na tua plateia, você vai falar para meia dúzia, como em uma aula, né, tem um número de alunos, ou você vai falar para o grande público. E esse grande público, ou seja, que é diversificado, você não sabe nem quem é que está lá, né, porque não sabemos, não vamos saber quem são as pessoas, elas, por mais que se apresentem, elas também têm seus valores, têm suas limitações, tem seus problemas, enfim, não é? Ela pode chegar na hora e dizer simplesmente que eu sou o maior empresário do mundo e não é. Eu sou o maior vendedor do mundo e ele não é o maior vendedor. Que orientação se daria hoje para o Ike Batista? Eu não dou orientação nenhuma para um dos homens mais ricos do mundo. Ele que daria alguma orientação para mim, né? O Joel pergunta assim, qual é o tempo necessário para se passar uma ideia? Para se passar uma ideia, o tempo necessário é o tempo necessário de se refletir sobre o assunto. Você reflete sobre o assunto, você sistematiza para que tenha aquilo que eu sempre me pauto em qualquer das reportagens que eu sempre fiz, que foi uma história para ser bem contada tem que ter começo, meio e fim. Se não tiver começo, meio e fim e não for bem contada, não é uma boa história. Nós não somos bom contador de história. Há um padrão de tempo para uma palestra? Não há um padrão de tempo. É que ela não seja longa. A palestra não pode ser muito longa, não, porque senão cansa. Ver as pessoas dormindo é muito ruim, né? Muito ruim. Muito ruim. A pessoa cochilando, isso desagrada muito ao palestrante. Bem, Joel, eu quero agradecer a tua presença como internauta. O programa hoje é o primeiro programa nesse novo horário. Espero contar com a sua colaboração sempre, você que me acompanha há muito tempo. E ao amigo Rivaldo Chinem, eu quero agradecer a entrevista, o que ele disse a respeito, dizendo a todos vocês que tenham interesse e queiram aprender a falar em público, que essa obra está disponível, custa R$19,90, R$20, nas melhores bancas de São Paulo e do Brasil, e também na livraria La Selva. Rivaldo, algum recado específico para o público? Eu só queria dizer, já que a oportunidade me foi dada, que a pessoa deve se expressar sempre da melhor forma possível, mais clara possível, não é? Nós devemos sempre falar de uma forma mais que seja inteligível, né? Que as pessoas possam nos compreender. Princípio, meio e fim. Não, a questão de falar também deve ter a verdade, né? Deve-se falar a verdade. Nunca tentar mentir, enganar, trapacear. Deixa isso para quem vive disso. Para os marqueteiros. Não, para quem vive disso. Quem vive disso. Olha, o Visão Plural de hoje termina aqui, são 16 horas e 57 minutos. Vem aí o AltV Mulher. E nós voltamos na próxima terça-feira, às 16 horas, com outra entrevista, uma outra pessoa que tem o que dizer, com o meu amigo Rivaldo Chinem, que pôde contar durante uma hora a sua experiência profissional e também, através do livro, ensinar as pessoas nesse guia inteligente e eficiente como você pode falar em público melhor em ocasiões que você tiver. Pode ser em palestra, pode ser em encontros públicos, etc. e tal. Ou seja, se você quer se comunicar, esse é o livro básico para você aprender. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.